Pessoas, uma pequena lista de filmes que você não pode deixar de assistir e que também vão te ajudar a consolidar o teu conhecimento na área de humanidades, viu? Presta atenção, alguns filmes são clássicos, outros não necessariamente, mas com certeza são filmaços e que vão estar contribuindo contigo. Presta atenção. Olá pessoas, eu sou Bruno Scalise, esse aqui é o Sociologia no Tucupi e agora a gente vai estar listando alguns filmes a priori que tu pode estar utilizando o teu final de semana para assistir, caso você ainda não tenha assistido, ou então que você não tenha tido a visão que a gente vai estar colocando aqui para você conseguir perceber alguns conceitos que são importantes na área de humanidades e que vão estar naqueles filmes, tá? Ei, os filmes não substituem as aulas. É apenas um momento que você pode ter para relaxar, ver um filmaço e consolidar aquele teu conhecimento na área de humanidades, tá? Presta atenção nesses 5 filmes. Primeiro é de 1936, um clássico dos clássicos, Tempos Modernos. Produzido, dirigido, atuado, rapaz, só faltou o cara filmar, tudo pelo Charlie Chaplin. Tempos Modernos acaba retratando determinados aspectos no momento que você viveu uma ebulição da modernidade e com certeza o que vai ser muito importante para você é a primeira parte logo do filme, onde você tem o personagem do Charlie Chaplin trabalhando em uma determinada fábrica, onde você consegue de maneira muito tranquila perceber aquilo que começa a surgir com a modernidade em termos de administração científica e o modelo tanto taylorista, mas em especial o modelo fordista, que você estudou aí em história, sociologia, geografia, como um modelo de administração científica que fez muito sucesso, que teve uma lógica produtiva muito forte para discutir inclusive desigualdade, discutir produção, discutir mercado, bem importante e fundamental para você. O segundo filme é de 1986, chamado O Nome da Rosa, inclusive do livro chamado O Nome da Rosa, de Umberto Eco. O filme, estrelado pelo Sean Connery, se passa ali na Idade Média, onde você tinha a igreja como a principal instituição daquele contexto. E ali no caso, você está falando basicamente de um determinado mosteiro religioso, onde um livro do Aristóteles, o segundo livro da poética dele, estaria perdido e o único exemplar naquele momento estaria ali. E qual é a questão? Como você tem um período onde a base filosófica era do Aristóteles, aquele livro dava uma interpretação bem diferente para o humor. E essa interpretação poderia fazer com que viesse a ruína exatamente aquele mosteiro, que tinha uma outra interpretação filosófica. E aí você tem toda uma trama que rola exatamente por conta disso, um contexto muito importante, determinados comportamentos, a força que um livro, em um determinado momento onde a liberdade de pensamento não era cultuada, acaba sendo muito importante para você destrinchar determinadas situações. Detalhe, viu? Esse livro 2 da Poética do Aristóteles, ele realmente existiu e não há nenhuma cópia deles. Então, poxa, mas como é que tu sabe então que existiu? Porque o Aristóteles, ele cita esse livro dele em outros livros, só que até então não há nenhuma cópia conhecida. Terceiro filme, clássico dos clássicos, de 1999, o filme Matrix, estrelado pelo Keanu Reeves. O filme Matrix em si, ele foi um impacto muito forte para a minha geração. Ele na verdade foi quase que um rito de passagem no sentido tecnológico, né? Uma referência até hoje. Inclusive coloca muito filme aí no bolso. Você tem aspectos mitológicos gigantescos em todo o filme. Agora, um dos que mais chama a atenção é exatamente a associação que você pode fazer com o mito da caverna de Platão. Lembra das tuas aulas de filosofia? O Platão entendia que o conhecimento e a descoberta para o conhecimento, ele tinha a alegoria da caverna, onde ele falava que as pessoas nasciam voltadas para o fundo da caverna e tudo que elas conheciam eram imagens projetadas no fundo da caverna. E que, na verdade, o conhecimento ele estaria fora da caverna, a realidade estaria fora da caverna. Você tem o fato de ter que nascer novamente, nascer no sentido das ideias, só que também isso é um incômodo muito forte. E o filme Matrix, como ele fala de uma realidade em que nós viveríamos e que não necessariamente é a realidade
que de fato existiria, ele acaba tratando exatamente disso daí. Inclusive, o próprio elemento que o Platão conta sobre algumas pessoas não terem suportado a realidade e preferir viver na mentira, isso também tem no filme Matrix, né? Um dos grandes antagonistas que você vai ter ali é um cara que acaba traindo determinado movimento porque ele prefere viver na ignorância do que encarar a verdade efetivamente como ela é. Sensacional, filmaço. Quarto filme, um filme de 2003 chamado O Último Samurai, estrelado pelo Tom Cruise. Um filme sensacional que narra a história de um capitão do exército americano que foi contratado devido à experiência dele com a Guerra Civil Norte-Americana para treinar o exército imperial japonês e combater uma revolta de samurais que não queriam aceitar a conduta que o reino do Japão estava tomando. Acontece que quando ele já está lá no Japão, em um determinado confronto, ele acaba sendo capturado pela legião de samurais e, como prisioneiro, começa a conviver na vila dos samurais. E aí ele percebe que os samurais não eram nada daquilo que haviam vendido para ele, selvagens, pessoas que, enfim, não deveriam ser consideradas. E ele acabou se encantando com aquela cultura e se encantando de tal forma que quando ele volta para a guerra, na verdade ele acaba voltando justamente num lado contrário. Aí você vai lembrar muito bem do conceito de relativismo cultural. E aí você vai perceber no filme a maneira como ele começa a se encantar por aquela cultura, que não era nada aquilo que haviam vendido para ele ou que ele achava. Principalmente os processos de estranhamento que você tem, os choques culturais. Bem bacana para você discutir relativismo cultural. Quinto e último filme desta lista é um filme brasileiro, né, um filme recente, é o filme Bacurau, onde você tem ali a Sônia Braga e uma série de gente boa que acaba fazendo filme. Esse filme é uma distopia que se passa no Brasil em um determinado futuro onde você teria como atividade matar pessoas como se fosse uma savana, como se fosse uma caça, especificamente como você faz na selva e assim por diante. Durante o filme, você consegue discutir muito bem a situação e as concepções de racismo, por exemplo. E aí, quando você tem a base consolidada para conseguir identificar, você percebe, por exemplo, que o conceito de raça ele acaba sendo bem diferente quando a gente pensa raça aqui no Brasil, ou então quando você pensa raça nos Estados Unidos. E ali é abordado, no caso nos Estados Unidos, é um conceito que acaba gerenciando determinados aspectos, às vezes até mais profundos, quando você trabalha o conceito de raça para cá. E aí você tem uma discussão bem bacana que você pode estar travando e identificando lá em Bacurau. Certo, pessoas? Então, te recomendo, quando você tiver um tempo livre, você assiste, vale a pena, é só filmaço e você vai estar consolidando todos esses conhecimentos assim da área de humanidades, tá? Lembra, não substitui a aula, ela consolida aquilo que você aprendeu na aula. Inclusive, alguns desses filmes você só entende bem se você tiver com um conhecimento específico direcionado para isso, tá bom? Valeu, pessoas, curte, compartilha, comenta e a gente pode vir com mais listas, tá? Tchau!